com bombinhas dentro para as crianças pegarem, perderem as mãos ou serem assassinadas. Destruir as pontes, envenenar os rios, guerra total. Fenômeno nunca visto antes na história. Porque antes era os combatentes, os exércitos se enfrentavam e se poupava a população civil. Hoje, nas guerras modernas, a guerra total, depois dessa, 98% das vítimas da guerra são civis. E desses 98, 45% são mães e crianças inocentes. Só 2% são soldados. Soldados não vai para a guerra para morrer, é para matar os outros. Então, nesse contexto é que nós precisamos recolocar a razão sensível. A razão intelectual, essa que nós falamos, que vem a linguagem, ela surgiu 7, 9 milhões de anos atrás. Agora, a mais profunda é essa razão sensível. Se alguma coisa ficar da nossa reunião aqui, não são ideias. Essas estão todas no Google, pode procurar lá. Vai ficar alguma coisa, se vocês tiverem tido algum sentimento com essas crianças, com as palavras que foram ouvidas aqui, aquilo que tocou a pele de vocês. Isso fica. E vocês carregam para a vida como uma recordação benfazeja, que sempre é retornada. Então, o cuidado, ele pressupõe o enriquecimento da razão intelectual, junto com a razão cordial, a razão sensível. Hoje há uma grande discussão filosófica na Europa e nos Estados Unidos, que vem sobre esse título, o resgate da razão sensível. Nos Estados Unidos há uma famosa polêmica pública, eu cheguei a participar disso, até com um trabalho que me pediram, entre as filósofas e teólogas, juristas mulheres, que trabalham a ética do cuidado e a tradição filosófica que vem lá de Aristóteles, dos filósofos e outros juristas, que é a tradição da justiça. A base do cuidado é a ânima, o sentimento profundo de sentir o outro, cuidar do outro. A razão é a razão. A justiça é algo frio, determinado pela lei, executado com a base mais masculina. Foi o patriarcado que criou o Estado, criou a lei, criou o exército, criou a guerra. E vivem disputando. O que hoje é a urgência da humanidade é a ética do cuidado, porque a outra é demasiadamente perigosa. Nessa polêmica entrei eu dizendo, nós precisamos das duas. É o jeitinho brasileiro de combinar as coisas. Precisamos cuidar de tudo, mas precisamos de uma justiça que nos garante instituições justas, leis que defendem nossos direitos. Precisamos de um Estado que funcione, mas que o Estado tenha aquilo que Gandhi pedia, e foi muito bem lembrado aqui pelo ministro Gilberto Carvalho. Vou tirar a palavra ministro, só por o amigo Gilberto Carvalho. Que Gandhi dizia: governar é ter um gesto amoroso para com o povo. Governar é cuidar de todas as coisas comuns de um país. E Lula, nosso presidente, repetiu muitas vezes: eu não sou presidente para gerenciar uma nação. Eu não gerencio minha família. Eu cuido da minha família. Eu vou cuidar do meu país. E porque cuidou do país, pôde incluir toda uma Argentina dentro da cidadania de pessoas que começaram a comer. Então nós temos que resgatar essa razão sensível, porque ela é o nicho do mundo das excelências, o nicho do amor, do sentimento, da empatia, das paixões que nos movem, e nós nos movemos e vivemos porque temos esses sentimentos, que faz que o distante fique próximo e o próximo se transforme num irmão e numa irmã. Esse tema é fundamental para isso que vocês estão trabalhando, adoção. Tem que ter profundo sentimento. Eu ontem, jantando com a Juliana, com a Flor, com a
a Soraya, fiquei profundamente comovido. Primeiro que recebi as informações suficientes para não dizer muita bobagem aqui, mas o que me comoveu foi que elas vivem essa profunda dimensão do cuidado, da razão sensível, de ir ao encontro daquele que é vulnerável, que é o mais distante, que é abandonado. Se não tem isso, não existe adoção. Adoção não é um ato meramente jurídico, utilitário, porque não tenho filhos, então vou agregar um filho. Não, nasce do coração. É sentir a paixão do outro. É ver que ele tem direito a uma família e lhe é negado pelas conjunturas da nossa sociedade. Me acerco e adoto essa criança. E alguns vão tão longe, e eu conheço pessoas assim até próximas, com profundo espírito humanitário e cristão, que diz: eu vou adotar aquele que tiver alguma doença, que tiver algum impedimento, que é portador de alguma discriminação. Esses últimos, quero que sejam os primeiros para mim. E os levo para casa. Esse que faz isso é que tem coração, que tem um profundo sentimento do cuidado. Já no começo da Idade Moderna, esse grande pensador, que é Blaise Pascal, que inventou a primeira máquina de calcular, um grande filósofo, no fim da vida um místico, dos maiores matemáticos da história, ele, no alvorecer da modernidade, disse que o mundo que está se formando será orientado por dois espíritos: o espírito de geometria e o espírito de gentileza. E será a luta de qual desses espíritos vai triunfar. E triunfou o espírito de geometria, que é o espírito do cálculo, o espírito da ciência, o espírito da acumulação de dinheiro, de riqueza, de conquista do mundo. Não triunfou o espírito de gentileza. Ele ficou marginalizado. Hoje nós sentimos que temos que resgatar a gentileza, um para com o outro, com a natureza, com todos os seres vivos. Porque se nós não tivermos esse cuidado que se revela por essa gentileza, nós não nos moveremos para acolher as pessoas, adotá-las, animar os aconchegos, esse movimento todo de tanta generosidade, tanta humanidade, que quer incluir aqueles que mais excluídos estão. Então, junto com esse cuidado, vem um amor, vem a carícia essencial, vem um afeto profundo. E quando a gente fala de amor, é uma das palavras mais gastas que existe. Eu até evito falar de amor. Mas tem um grande pensador latino-americano, cientista, biólogo, que trabalha com a nova cosmologia, muitos de vocês conhecem, que é o Maturana, já está velhinho. Ele diz: o amor é um princípio cósmico, porque todos os seres dentro do processo da evolução, eles se regem por dois movimentos, que ele chama acoplamentos, duas formas de adaptação. Você se une aos demais seres para garantir a tua sobrevivência. Você precisa de comer, de se relacionar, de tal maneira que você consegue viver. E tem um segundo movimento, que os seres se escolhem por uma espécie de afeto, por uma espécie de afinidade, e que eles vão ficando juntos ao largo da evolução e criando núcleos, que onde o laço não é o interesse de sobrevivência, é a pura gratuidade, é a alegria de viver. Diz: aqui está o amor, em todos os seres. E quando chega no nível humano, o amor se transforma num projeto da consciência. Eu me relaciono por decisão, porque assim quero, e não só pela mecânica natural das coisas. Então o amor é como Dante dizia: o amor move o céu e as estrelas, e move nossos corações. Então esse amor que nós temos que alimentar. E hoje nós sabemos que a matéria não só tem a massa, de onde vem toda a física moderna,
não só tem energia, que é a energia nuclear, a energia elétrica, as formas de energia todas, descobrimos a partir dos anos 50 uma terceira categoria, uma terceira qualidade da matéria, que a matéria tem informação. Cada vez que dois prótons, dois hádrions, dois mínimos elementos se relacionam, ele estabelece um laço entre eles, e marca eles, e é uma informação que vai se acumulando até chegar à nossa consciência, que é o resumo de todo esse imenso processo de informação. E essa informação, ela nos permite entender então a dinâmica das afinidades dos seres humanos, da gentileza, do cuidado, do amor, porque são informações que carregamos lá desde o começo da origem do universo, quando começaram as primeiras relações entre as energias primordiais e as partículas elementares. Nós vivemos dessas relações e nós temos que incentivar essas relações. E o segundo é a carícia essencial. A carícia essencial tem o seu órgão à mão. Não é a mão fechada que domina, mas é a mão aberta, que se entrelaça com outras mãos. É a mão que acaricia, que traz tranquilidade, que dá sossego, que dá repouso. Nós precisamos dessas atitudes para nos humanizarmos, sentir a pele do outro para dizer: você pertence à minha família, nós somos da mesma humanidade. As pessoas têm que ser tocadas, porque assim elas se sentem humanizadas. E nós afastamos mais e mais esse tipo de relação. Então, tudo isso forma o âmbito do cuidado, que é fundamental hoje, se nós queremos garantir um futuro para nós e para a humanidade. Então, como vem o cuidado, nós queremos fazer essa aliança, unir-nos, aliança de cuidar um ao outro, cuidar da terra. Não há lema melhor do que esse. E ter a consciência que o patrono maior daqueles que são adotados é o próprio Filho de Deus, que quando esteve entre nós, foi um filho adotado por São José. Eu até escrevi um livro, trabalhei 20 anos sobre ele, sobre São José. São José, a figura do pai numa sociedade sem pai. Andei pelo mundo todo pesquisando a coragem de São José, de ter encontrado a mulher grávida por aí, levá-la para casa, adotar o filho que nasceu, e conforme a lei judaica, o ministro Aires Brito sabe que quando o pai impõe o nome, ele se torna, quando a pessoa que adota impõe o nome, ele se faz pai. Então foi José que se avançou e impôs o nome a essa criança de Jesus. Com isso ele se fez pai. Pai adotivo. E Jesus é o patrono de todos os adotados nesse mundo, porque quando esteve entre nós quis ser um adotado. Não há patrono maior, não há São Francisco, não há Santa Rita, não há santo que vocês queiram suscitar que seja maior que Jesus Cristo e maior que São José. E são aqueles que viveram esse profundo sentimento de acolher o desconhecido, não deixar que entrasse na conversa da pequena vila e assumir essa criança que depois se revelou ser o Filho de Deus. Quero terminar com uma frase de Dalai Lama. Perguntaram uma vez a Dalai Lama: como é que a gente ajuda humanamente uma pessoa? E ele disse: quando você olha para a pessoa, imagine e saiba que um dia ela foi criança e que de certa maneira ela continua criança ao largo da vida, e que quando andava doía os pés e toda hora caía e pode cair ao largo da vida. Então, se ela cair, estenda a mão. Se ela tropeçar, ofereça o ombro. Entrelacem as mãos e caminhem juntos. E cuide sempre dela. Se você cuidar dela e ela cuidar de você, você fez o melhor bem à pessoa humana. Então, nós queremos viver esse cuidado com essas crianças que vão ser adotadas, com os pais que vão enfrentar dificuldades para adotar,
porque é o encontro de duas histórias, com as suas cargas, é um processo até chegar a formar uma família, com seus filhos, com seus pais. Tudo isso é custoso, mas nós podemos ajudar, desde que cuidamos. O cuidado nos dará força suficiente para realizar esse sonho de cada criança, o direito que ela tem de ter uma família. Que Deus nos ilumine e que o Espírito nos faça encontrar famílias generosas que adotem assim. Muito obrigado. Apenas aproveitando essa deixa que o professor Boff faz no final, ao remeter a São José e ao Mestre Jesus sobre a questão do registro paterno. Outro dia um colega que está na iminência de ser pai me perguntava sobre a paternidade. E eu disse para ele que o momento mais profundo do sentimento masculino da paternidade é quando ele faz o registro do filho no seu nome. O sentimento de um pai nesse momento é indescritível e acompanha um pai por toda a sua vida. Bom, nós estamos nos despedindo por hoje, queremos registrar a